Olá pessoal, meu nome é Miriam Andrade, eu sou petiana do programa de Educação Tutorial PET Farmácia da Universidade Federal do Amapá e hoje eu venho explorar, junto com vocês, o fascinante mundo do ferro, um elemento que é essencial para diversas relações químicas dentro e fora das células do nosso organismo. Bem, nós vamos descobrir como ele desempenha um papel crucial na formação da hemoglobina e também no processo maturativo da linhagem eritroide. Nós sabemos que a medula óssea ela consome muito ferro. Ela consome cerca de 95% do ferro junto com as células, os eritrócitos, né? E diante dessa premissa, a gente consegue verificar que o ferro ele é indispensável para a dieta humana e a gente necessita muito dele. Sobre o metabolismo do ferro. Ele é dividido em 4 fases, onde a gente tem a ingestão, primeiramente, segundo, a absorção, terceiro, o transporte e quarto, a distribuição. Seguindo, vou explicar brevemente para vocês como é que funciona. Bem, sobre a ingestão e absorção. O ferro presente nos alimentos, ele existe sobre 2 formas. A primeira forma dele é o ferro, que vocês estão conseguindo observar aí, que é o ferro M, que é o ferro 2+. E também tem o ferro 3+, que é o ferro não M, que ele está presente em verduras, em grãos, em cereais, e cuja absorção dele vai depender muito da conversão de ferro 2+, para ferro 2+, pelo pH do ácido estomacal. Então, quando a gente consome certos tipos de alimentos, ele vai ter que converter o ferro 3+, para ferro 2+, porque é a substância que ele consegue absorver no nosso organismo. Sobre o transporte. A disponibilidade do ferro absorvido na mucosa intestinal, ela precisa do transporte plasmático e ela vai depender da ação de uma proteína chamada ferroportina. Essa proteína, ela vai exportar para o plasma o ferro que está contido no enterócito. Então, lá dentro do nosso estômago, vai acontecer, né, no intestino, desculpa, vai acontecer essa absorção e essa proteína, ela vai conseguir ser a porta de entrada para o ferro já convertido. A atividade da ferroportina, ela vai ser controlada por uma outra proteína, que ela também é chamada de epsidina. Essa epsidina, ela tem a função de degradar a ferroportina dentro do enterócito e controlar, por restrição, né, a disponibilização plasmática do ferro, porque esse ferro ele é estocado. Então, aqui nessa figura a gente consegue observar que a gente vai ter uma exportação de ferro intracelular para o plasma, que vai ser realizado pela ferroportina. Aqui nós vemos também a ação controlada da epsidina, que vai degradar a ferroportina e também vai reduzir a disponibilização do ferro. É importante lembrar que uma vez no plasma, o transporte do ferro ele também é realizado pela transferrina, que é essa proteína produzida no fígado, cuja síntese ela é inversamente proporcional ao estoque de ferro. Então, é importante salientar isso, devido também à distribuição corporal que a gente vai ter. Então, precisa ser controlada. Sobre a distribuição. Em condições normais, a quantidade do ferro presente no corpo humano ela gira em torno de 40 a 50 miligramas por quilo de peso. Dessa forma, a maior parte do ferro, né, ela está incorporada na hemoglobina. Mas o ferro que não estiver incorporado à hemoglobina, ele vai se encontrar principalmente armazenado nessas proteínas de estoque que eu falei para vocês, que é a ferritina e a hemosiderina. Elas estão presentes nas células do sistema mononuclear, fagocitário do fígado, baço e medula óssea. Ela também está presente no parênquima hepático. É importante salientar outra coisa para vocês, que também não havia discreção para o ferro, de uma forma que o mesmo ele é perdido por meio de escamação celular,
Ele consegue ser perdido também pelo trato gastrointestinal e também pela menstruação das mulheres. Então, a gente não tem bem uma via de excreção, ele é perdido dessas formas. Seguindo aqui para a avaliação laboratorial, que é importante para a gente. Bem, a gente tem os principais testes bioquímicos e neles a gente vai utilizar a avaliação do perfil do ferro, que são determinações do ferro sérico, da capacidade total da ligação do ferro, como vocês conseguem ver, a saturação da transferrina e a ferritina sérica. E por que eles são importantes? Bem, aqui vocês conseguem observar uma tabela onde a gente tem os parâmetros seguintes. Depois vocês podem parar e observar direitinho. Onde a gente consegue observar por que o ferro sérico que ele é importante. O ferro sérico ele é pouco sensível na avaliação das alterações do metabolismo do ferro, mas a sua determinação é obrigatória no cálculo da saturação da transferrina. Então, é interessante a gente verificar essas questões, certo? Já a capacidade total de ligação do ferro, ela é a determinação do ferro e da capacidade de fixação do ferro não saturado por método colorimétrico, certo? Já na prática, a determinação desse parâmetro, ela é importante para o cálculo de saturação da transferrina. O terceiro que a gente tem, que a gente consegue observar, é a saturação da transferrina, né? Que é tão importante nesse cálculo. Ela vai indicar para a gente a quantidade de ferro ligado à proteína de transporte transferrina. Ela é calculada a partir da divisão do valor do ferro sérico pela capacidade total da ligação do ferro. Então, a gente consegue observar que a saturação da transferrina ela apresenta boa correlação com a situação da deficiência da sobrecarga do ferro. E a gente tem também a ferritina sérica, né? A ferritina sérica, ela é aferida laboratorialmente correspondente à menor fração dessas moléculas que, após ser produzida pelo retículo endoplasmático liso das células, ela é secretada referente à quantidade de ferro armazenado dentro das células. Porém, a ferritina, ela comporta-se também como proteína de fase aguda da inflamação. Então, ela pode ser secretada em grande quantidade, de acordo com os quadros infecciosos, processos inflamatórios, neoplasias, e também lesão tecidual pode acontecer. Já nessas situações, os resultados alterados eles são de difícil interpretação, pois não refletem adequadamente a quantidade de ferro estocada no organismo. E temos também outros parâmetros automatizados, né, que vão verificar a determinação da hemoglobina, e que é um bom parâmetro para avaliação da disponibilidade do ferro, e quando ela está diminuída, ela é um marcador precoce de eritropoiese. Então, é importante verificar esses fatores e também a porcentagem do eritrócito crômicos que estão presentes. Bem, pessoal, sobre as referências, eu baseei esse pequeno resumo para vocês, baseado no livro de doenças que alteram os exames hematológicos, de Flávio Naum. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem deixar aí nos comentários. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Em breve eu voltarei com mais aulas de hematologia para vocês.